senador tucano Alessandro Vieira, do Sergipe, vai ao Supremo Tribunal Federal e o Conselho de Ética contra Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre e Marcos Duval. O senador Alessandro Vieira apresentou uma reapresentação no Conselho de Ética contra o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e os senadores Davi Alcolumbre, do União, e Marcos Duval, do Podemos, por quebra de decoro parlamentar. O senador também ingressou com notícia-crime no Supremo Tribunal Federal contra Pacheco e Alcolumbre por corrupção ativa. A acusação é fundamentada em uma entrevista feita pelo Estadão com Duval, em que ele afirma ter recebido 50 milhões de reais, oriundos do orçamento de emendas de relator, por ter apoiado a eleição de Pacheco à presidência da Casa. Não há, contudo, previsão para análise da representação, uma vez que o Conselho de Ética do Senado Federal não funciona desde 25 de setembro de 2019. No requerimento, Vieira afirma que a conduta dos senadores envolvidos configura vantagem indireta e deve ser veementemente repudiado. O autor da representação ainda sustenta que a destinação do montante não possui motivação legal. Para o tucano, não restam dúvidas acerca da gravidade das declarações dadas pelo senador do Podemos. Vieira fala em sistema coordenado de pagamento por meio de emendas em busca de apoio. O Ministério Público do Trabalho pediu acesso a depoimentos de servidores da Caixa sobre casos de assédio. O Ministério Público do Trabalho pediu acesso aos depoimentos de servidores que denunciaram casos de assédio sexual e moral na Caixa, envolvendo o ex-presidente Pedro Guimarães e outros ex-dirigentes do banco. O procurador Paulo Neto, da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, solicitou que o Ministério Público Federal compartilhe a representação que deu início à apuração e os depoimentos que tratam do assédio sexual. Ao menos 8 vítimas já foram ouvidas pelo Ministério Público Federal e as oitivas devem ser retomadas até o fim do mês. Os depoimentos são mantidos em sigilo. As denúncias levaram à exoneração de Pedro Guimarães da presidência do banco. Ele é um dos aliados mais próximos do presidente Jair Bolsonaro. O procurador Paulo Neto já começou a tomar depoimentos e fez uma inspeção na sede do banco em Brasília. Segundo ele, o objetivo da inspeção foi conhecer o espaço físico da Caixa, onde, segundo as denúncias, ocorreram os episódios de assédio. E todo mês a gente leva um novo susto quando a conta de luz chega. Mas agora os consumidores poderão ter um pouquinho de alívio já no próximo mês. A Agência Nacional de Energia Elétrica fez a revisão das tarifas de 10 distribuidoras. A tendência com isso é que, em alguns casos, reduz até 24% para os consumidores residenciais. O objetivo com a medida é devolver os tributos já pagos pelos usuários de energia no passado. Ao todo, há um saldo de cerca de 48 bilhões de reais em créditos tributários para serem usados, frutos de impostos pagos a mais pelos consumidores na tarifa. Durante anos, o ICMS, que é um imposto estadual, foi utilizado na base de cálculo dos tributos federais PIS/COFINS. Mas, em 2017, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o ICMS não poderia compor a base do PIS/COFINS. Então, o imposto pago a mais foi devolvido às distribuidoras na forma de crédito tributário, para ser abatido dos reajustes tarifários e beneficiar o consumidor. Agora, com a lei, a agência ganha segurança jurídica para aplicar esses descontos na tarifa. A chamada revisão tarifária extraordinária de 2022 consta da pauta da reunião da diretoria da ANEEL e serão alvos da revisão as distribuidoras que tiverem reajustes aprovados entre fevereiro e maio deste ano. Olha aí, pela primeira vez em 20 anos, a taxa de câmbio entre o euro e o dólar americano atingiu a paridade, ou seja, as duas moedas têm o mesmo valor. O euro atingiu $1, registrando uma queda de cerca de 12% desde o início do ano. A desvalorização da moeda europeia frente à norte-americana vem sendo acentuada por conta de preocupações de que uma crise de energia levará a Europa a uma recessão. Ao mesmo tempo, a moeda dos Estados Unidos segue valorizando pelas expectativas de que o Federal Reserve, o Banco Central americano, aumentará as taxas de juros mais rapidamente que o esperado. Esse refúgio seguro para o dólar americano pode se tornar ainda mais extremo se a Europa e os Estados Unidos entrarem em recessão. No contraponto, os temores de recessão no continente europeu são abundantes.
alimentados pela alta inflação e pela incerteza causada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Essa é uma boa notícia para os americanos, com planos de visitar a Europa neste verão, mas pode significar más notícias para a estabilidade econômica global. E depois do intervalo, o foguete da SpaceX explode e pega fogo durante teste em solo nos Estados Unidos. E a NASA revela imagens inéditas feitas pelo mais potente telescópio espacial da história. A RB Notícias volta já.